Sede gratos. E pensando, e com esse tema em mente, eu lembrei de uma canção. Falei, né, eu sou um senhor de 41 anos de idade. E tem uma música que eu aprendi quando eu cresci na igreja. Ela é bem facinho, acredito que vocês conheçam também. Ela é mais ou menos assim, ó. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças. Obrigado, Fê. E começando com essa canção, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler os versículos do 16 até o versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18. Não sei vocês, mas eu amo essas canções antigas. Quem aqui ama as canções antigas? A gente pode começar a resgatar um pouquinho, né? Trazer essas do fundo do baú. E eu cresci numa igreja muito musical, muito musical. Quem era o líder da música lá era o tio do Felipe, o Samuel. E a gente tinha um culto, era todo mês que tinha 5 cultos, a gente tinha o culto cantado. Então tudo era cantado, o tempo inteiro, era um culto inteiro só com músicas de adoração ao Senhor. E era incrível, isso forjou muito a nossa identidade musical, enfim. E essas canções, essa, por exemplo, foi uma das canções que eu aprendi nessa época dos cultos cantados na Igreja Batista do Jardim Brasília, quando eu tinha sei lá quantos anos. Mas você já abriu aí, o texto diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa, de poder louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos, e de também, ó Pai, junto com os nossos irmãos, ouvir a Tua palavra, ó Pai, nesta noite. Nós clamamos, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor fale conosco. Nós clamamos, ó Pai, para que a nossa mente, o nosso coração seja transformado com tudo que o Senhor vai falar conosco, ó Pai. E eu, como mensageiro nessa noite, também me coloco nessa posição, ó Pai, de declarar publicamente de que esta mensagem, antes de ser para os meus irmãos, é para mim, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe na minha mente, no meu coração, da mesma forma na mente e no coração dos meus irmãos. Nós queremos sair daqui mais gratos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra venha como uma semente, e o nosso coração e a nossa mente seja uma terra fértil para tudo aquilo que o Senhor vai semear em nós nesta noite. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém ensaiou um aplauso e não foi, né? Tudo bem. Eu vejo que
Foi, né? Eu sei como é que é quando a gente tenta puxar e ninguém vai com a gente. Então eu já te dei essa força, não sei quem foi. Mas hoje pela manhã, ouvindo o pastor Maurício, ele usou uma frase, que é a mesma frase que eu vou usar agora, para dizer que quando a gente chega nessa época do ano, é inevitável que a gente faça alguns balanços. Que a gente comece a pensar sobre o ano que foi. Da mesma forma como nós fazemos planos para o próximo ano, nós paramos para avaliar como foi 2024. É inevitável que a gente faça isso. Nós olhamos para 2024 e pensamos, colocamos na balança tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado. A gente coloca na balança os alvos que a gente conseguiu alcançar, daqueles que nós planejamos lá no começo, aqueles que nós não alcançamos. Nós pensamos também nas boas surpresas que o Senhor nos deu, porque tem algumas metas que a gente alcança que a gente não estava nem pensando, a gente nem imaginava como isso ia acontecer. E de repente Deus vem com a sua provisão, com o seu milagre, e a gente de repente está experimentando aquela boa surpresa do Senhor. Da mesma forma a gente às vezes vê surpresas que não foram tão agradáveis, e a gente está olhando para o nosso ano dessa forma, pensando nas vitórias, nas conquistas, e pensando também naquilo que trouxe pesar para nós. Muitos de nós vivemos também tempos difíceis neste ano de 2024. Talvez 2024 será marcado para muitos aqui como o ano em que você perdeu alguém que você amava muito, ou que você perdeu algo que você se importava muito, um relacionamento foi quebrado, ou tantas outras coisas. A grande questão é que nós olhamos, quando chegamos nessa época do ano, nós olhamos para trás. Nós olhamos pelo retrovisor e a gente começa a olhar tudo que ficou. Tudo que foi bom e que a gente vai carregar na caixinha das boas memórias, e tudo aquilo também que não foi muito legal e que a gente vai também carregar na caixinha das más memórias. A grande questão é que nós podemos neste momento, neste lugar onde nós estamos, fazendo esse balanço, nós podemos escolher como nós vamos nos lembrar de 2024, a despeito do balanço que nós fizemos. Nós podemos escolher olhar para o ano de 2024 com gratidão ou não. Nós podemos escolher isso. A despeito de termos vivido boas surpresas, nós podemos escolher se nós seremos gratos ou não. Apesar de termos vivido más surpresas, nós podemos escolher se nós seremos gratos ou não. É muito comum, toda vez que nós fazemos os nossos balanços, nós gastarmos muita energia naquilo que deu errado, naquilo que não foi bom. E muitas vezes a gente consome o nosso tempo e a nossa energia nisso, não só que isso se torna um trauma, e muitas vezes prende a gente de uma forma que a gente não consegue andar para frente. A gente está o tempo inteiro preso naquelas coisas ruins que aconteceram, mesmo que elas representem uma pequena parcela do nosso ano. Mas nós temos essa tendência. Mas quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, foi exatamente nesse tempo de reflexão e de balanço sobre como foi 2024. Eu tenho muito o que ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez nesse ano e por todas as boas surpresas que o Senhor trouxe. As boas surpresas que vieram como resposta de promessas de Deus e de tantas coisas que o Senhor prometeu há muito tempo atrás. Eu pude ver nesse ano de 2024. O texto que nós lemos na parte B, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. A versão que eu estou lendo aqui é a NVI, e diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gente sempre pensa na gratidão atrelada às boas coisas que aconteceram. Nós normalmente temos uma tendência a colocar a gratidão naquilo de bom que aconteceu. E quando a gente lê esse texto, a gente tende, se você lê ele de maneira isolada, você tende a acreditar que esse texto foi escrito para um povo que não estava passando por dificuldade nenhuma, ou que os planos estavam dando tudo certo, estava tudo ok, não teve adversidade, não teve vento, não teve prova, não teve vale. Você pode escolher a palavra mais pentecostal que você quiser para definir o tempo de dificuldade, mas a gente pode
imaginar que eles não estavam enfrentando isso. Mas olha só que interessante, quando você vê esse texto e você vai acompanhar um pouquinho mais de perto, e eu queria que você, se você está com a sua Bíblia aberta, você abrisse em 1 Tessalonicenses 2, nós vamos ler agora o versículo 13 ao 15, 1 Tessalonicenses 2, de 13 a 15, se você não tiver com ela aberta aí, você vai acompanhar aqui, que diz assim: também agradecemos constantemente a Deus, o fato de que, ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, Paulo está falando para a igreja, para os irmãos em Tessalonicenses, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Olha só que interessante, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Olha só que interessante, nós lemos 1 Tessalonicenses 5, falando, deem graças em todas as circunstâncias. Mas quando a gente volta um pouquinho, a gente vê que essa carta não foi para um povo que não estava sofrendo nada, ou que não tinha sofrendo nada. Não estava vindo para um povo que era fácil agradecer. A igreja de Tessalônica era uma cidade, a cidade de Tessalônica, na verdade, era uma cidade muito próspera e populosa. Lá foram onde tiveram os primeiros cristãos europeus, os primeiros europeus que se converteram àquela mensagem do Evangelho, e automaticamente eles foram os primeiros crentes europeus a enfrentarem a perseguição. Então olha só que interessante, Paulo não está falando para um povo que não sabia o que era tribulação. Deem graças, ele não está falando assim, gente, deem graças porque não acontece nada de mal com vocês. Deem graças porque vocês vivem um tempo de bonança. Deem graça porque vocês agora é só de vitória em vitória. Não, não é isso. Paulo está falando para eles, deem graças em todas as circunstâncias. E um pouquinho antes ele fala, porque vocês também conhecem o que é sofrer a perseguição que nós sofremos. Vocês são tão imitadores de Deus como nós, que vocês estão sofrendo o mesmo tipo de perseguição que nós estamos enfrentando, que nós enfrentamos. Ou seja, a recomendação de Paulo para que eles tivessem um coração grato, era para um povo que também estava enfrentando dificuldade. Paulo está estimulando um povo que estava enfrentando perseguição a serem gratos em todas as circunstâncias. E isso nos faz entender que a gratidão vai muito além de sentir algo, mas é uma atitude e um exercício. O exercício da gratidão não está somente relacionado às coisas boas que nos acontecem, mas é o exercício de uma atitude e um ato de obediência a Deus. O texto que nós lemos diz no finalzinho, 1 Tessalonicenses 5, diz assim: pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É engraçado que quando a gente pensa em gratidão, eu sempre lembro de uma história que me marcou muito. A Dandara era bem pequenininha, devia ter, sei lá, uns 6 anos. E eu não lembro qual que era a situação, mas eu lembro que eu falando com ela, voltando do mercado, alguma coisa assim. E eu falei, e ela reclamou de alguma coisa, com 6 anos de idade. E aí, ela não sabia o que era boleto ainda. Ela não sabe ainda, mas ela vai saber um dia, em breve, né? Mas com 6 anos de idade, ela reclamou de alguma coisa. Eu falei para ela, ó, você precisava ser mais grata. Ela olhou para mim e falou assim, então tá bom, obrigado então. Ela falou desse jeito. Eu falei, eu acho que você não entendeu o que é ser grata. Ser grata é mais do que você dizer obrigado. Tem a ver com o reconhecimento de um favor que você recebeu, ou o reconhecimento de que aquela situação vai te trazer algum tipo de benefício no futuro. É igual quando a gente repreende filho, né? Vou expor a Dandara. Gente, é demais isso. Eu queria muito ser pastor para poder expor os filhos no púlpito.
Mas eu lembro que a Dandara era ainda menor, e uma vez ela desobedeceu na igreja, e eu tinha prometido para ela, falar, quando chegar em casa, você vai apanhar. Eu vou te dar 3 palmadas. Ainda quantas iam ser? E aí eu vim trabalhando psicológico, né? A gente já está indo embora, viu? Daqui a pouco a gente está em casa. Daqui a pouco a gente está em casa, a gente vai resolver. E aí eu fiz aquilo que toda pessoa muito prática faz. Eu cheguei em casa, fui direto para o quarto dela, sentei na cama dela e falei, vem aqui, Dandara. E ela foi. E aí eu coloquei ela deitada no meu colo e eu não bati nela. Eu dei os 3 tapas em mim. E ela chorou como se tivesse sido nela. E eu falei, agora você vai pensar o que você fez e depois a gente conversa. E aquele dia, né, eu lembro que ela deu uma lição sobre o que é gratidão. Porque mesmo tendo recebido aquela repreensão, ela devia ter uns 4 anos. A Dandara sempre foi muito falante. E ela ficou lá um tempo no quarto. Eu falei, quando você pensar e entender o que aconteceu, você me chama. E aí ela falou, pai, pronto, já pensei. Falei, então tá bom, então pode vir para a sala. E ela veio. E ela chegou e falou assim, pai, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sei que você fez isso, porque você me ama. E me abraçou. Aí eu chorei, né? Mas olha só a diferença quando a gente entende o que é gratidão. Mesmo ela tendo sofrido um castigo, que não sofreu, porque quem apanhou foi eu mesmo, ela entendeu que aquilo que estava acontecendo era para que ela melhorasse de alguma forma. E uma coisa que é interessante de nós pensarmos, então, já que a gratidão é mais do que um sentimento, ela é uma atitude e ela precisa ser exercitada, é que a ciência também apresenta alguns benefícios. A ciência apresenta alguns benefícios do exercício da gratidão. Estudos sugerem que o treino da gratidão estimula áreas do cérebro relacionadas ao prazer e à conexão social. Contribui para o alívio do estresse e a regulação emocional. Reduz sintomas de depressão e ansiedade. Melhora o sono. Se você não está dormindo direito, agradece ao Senhor. Fortalece o sistema imune. Olha que muito louco. Melhora a qualidade de vida e a sensação de felicidade. Isso aqui, a ciência diz isso. O treino da gratidão ajuda a atenuar as 3 das grandes dores pós-modernas: a depressão, a solidão e o sentimento de vazio. Então, ser grato, exercer a gratidão, melhora até a nossa parte física e emocional. E uma coisa que eu achei interessante é que a ciência, toda vez que vai falar da gratidão, fala sobre treino e exercício. Ou seja, é algo que nós podemos exercitar e melhorar, ser mais gratos. Não é, eu não sou grato e eu não vou conseguir. Não, a ciência atrela a palavra treino e exercício à gratidão. Achei. Eu sou cantor há muitos anos e fui professor de técnica vocal durante 25 anos. Então eu sei bem o que isso significa. Como uma rotina de treino pode fazer você melhorar muito. Eu já tive, ao longo desses 25 anos, como professor que eu tive muitos alunos. E eu tive alunos de todos os tipos. Eu tive alunos que eram extremamente talentosos e alunos que não eram nada talentosos. Sabe o que eu pude perceber ao longo desse tempo? É que alunos pouco talentosos, mas que treinavam, mas que tinham disciplina para o treino, desenvolviam e ficavam melhores do que aqueles que tinham talento. Porque normalmente aqueles que tinham talento para cantar eram meio preguiçosos e não tinham nada de disciplina. Então o talento levava aquela pessoa até um certo lugar. Depois daquele certo lugar, ela ia precisar dessa dedicação e dessa disciplina. E aí ela não desenvolvia isso. E aí aquele que era pouco talentoso e sabia disso, treinava e treinava incessantemente ao ponto dele passar aquele que tinha muito talento. Isso como professor, como aluno, eu também passei por essa fase. Eu estudava técnica vocal no Capão Redondo, isso há muitos anos atrás, não vou saber dizer quantos. Não tinha o tanto de integração que tem hoje, então eu pegava 5 ônibus para chegar no Capão Redondo.
5 ônibus para chegar, 5 ônibus para voltar. Eu demorava mais tempo indo e voltando do que o tempo de aula que eu tinha. Só que eu sempre fui muito obstinado para as coisas que eu queria, então eu comprei um radinho, eu gravava as aulas e eu voltava no ônibus, parecendo um doente, ouvindo e tentando no ônibus já reproduzir as coisas que eu estudava na aula. E eu ficava ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo. E eu lembro que meu professor nunca me elogiava. Eu fazia aula, eu e mais 2 amigos. E ele nunca me elogiava. Elogiava os 2. E nunca me elogiava. Nunca. Eu comecei a ficar com muita raiva daquilo. Eu falei, eu vou parar de fazer aula. Porque eu venho, eu pago, passo uma vida dentro do ônibus para chegar aqui, estudo, e o cara nem olha para mim, tá nem aí. Ele ainda faz eu elogiar os amigos. Que ele falava assim para mim, ficou bom o que ele fez, né? Aí eu, ficou. E eu me matando de estudar. E nada. E aí, mas eu continuei. O dia que ele me elogiou também, já falou assim, vem cantar comigo, vem cantar aqui no grupo que eu tenho, vem. E isso foi marcante para mim. Eu não aceitei. Um mês depois ele estava cantando com o Kirk Franklin, mas eu quase me arrependi. Dê graças. Olha, Deus está falando comigo aqui já. E isso ficou ainda mais evidente em 2007. Estou falando tudo isso para a gente falar como a gente pode treinar algumas coisas. E como treinar está atrelado também a treinar a gratidão. Em 2007, eu comecei uma nova fase no meu estudo como cantor. Assim. E aí eu estudava entre 4 e 6 horas por dia. Eu estudava técnica vocal de 4 até 6 horas por dia. E aí, as primeiras 4 horas era pela manhã, era ininterrupto, então eu estudava 4 horas. A primeira hora eu só ouvia música e fazia as minhas anotações. A segunda hora eu fazia exercícios de vocalize. A terceira hora eu começava a tirar o repertório do que eu tinha separado. E a quarta hora era uma hora livre. Então eu podia cantar qualquer coisa desde que eu dedicasse esse tempo. E aí normalmente eu fazia mais 2 horas de treino depois na parte da tarde. E eu lembro como isso foi essencial para me colocar mais perto daquilo que eu queria cantar e como isso mudou a minha mentalidade. Eu lembro que eu ouvi uma música tanto, tem uma música tanto, o Renan ouviu a mesma música. Uma música chamada, não vou lembrar o nome, mas era em inglês, era Oh, I love the Lord is here, oh, I love the Lord is here. Flowing down from heaven, oh, I love the Lord is here. Essa informação não traz relevância nenhuma porque eu estou falando. Mas é só porque eu lembrei da música agora. Mas eu ouvi tanto essa música, que hoje, se a Lana escuta a introdução da música, ela fala, pelo amor de Deus. Mas estudar tanto, treinar tanto, fez com que hoje eu tivesse a habilidade de fazer algumas coisas com a voz, que talvez eu não teria condições se eu não tivesse dedicado tanto tempo para o treino e para o exercício naquela época. É claro que eu não parei de treinar, mas aquela época foi uma época que foi um divisor de águas para mim. E eu estou falando tudo isso só para dizer para você e para mostrar para você como é importante nós exercitarmos. E como o treino vai nos levar de um lugar a um outro lugar. E de que a ciência atrela a palavra treino e exercício com a palavra gratidão. Mas nós também temos uma perspectiva bíblica. E é a partir daqui onde eu quero gastar mais energia com vocês sobre os efeitos da gratidão. A primeira coisa dessa perspectiva bíblica sobre a gratidão é de que ela é o ponto de partida para uma adoração sincera. Olha só o que diz o Salmo 100, do versículo 4 e 5. Diz assim, entrem pelas suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. A gratidão, ela parte de um lugar de reconhecimento, de que alguém ou algo proporcionou algum benefício para você, independente se a curto, médio ou longo prazo. Quando nós olhamos para a adoração, nós entendemos que a adoração, ela parte do reconhecimento que nós temos de quem Deus é.
e de tudo aquilo que Ele faz por nós. Então nós não conseguimos entrar num lugar de adoração a Deus se nós não tivermos um coração grato. Nós temos a recomendação: entrem pelas suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Você consegue imaginar o seu momento de adoração a Deus começando com reclamação? Você consegue imaginar isso? Talvez você não consiga imaginar, mas muitas vezes é como nós queremos entrar na presença de Deus para adorar. Nós queremos entrar no nosso momento de adoração a Deus com um coração reclamão. E nós queremos muitas vezes que Deus receba a nossa adoração desse jeito. Sabe o que é engraçado sobre a gratidão e a adoração? É de que toda vez que nós começamos o nosso momento particular de adoração a Deus, com o desejo de ser grato a Deus, isso muda a nossa mentalidade para aquele momento de adoração. Você pode até estar passando por uma dificuldade, você pode até estar em busca de respostas, você pode estar com a mente confusa, mas se você tem exercitado a gratidão, e você dobra o seu joelho e fala: Pai, a despeito do que eu estou passando, eu quero entrar nesse momento sendo grato ao Senhor pela vida. Eu quero ser grato ao Senhor, ó Pai, por essa situação que está acontecendo. Eu não entendo, não gostaria que fosse assim, mas a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Diz também em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero ser grato ao Senhor por essa situação que me aflige, mas que eu sei que no momento certo o Senhor vai utilizar essa situação para me transformar. Então eu quero ser grato por essa situação, Senhor. Isso vai mudando a nossa mente e a nossa maneira de enxergar a adoração. Quando você troca a reclamação por gratidão na hora da sua adoração, você transforma todo aquele momento. Porque de repente você começa a ver que você tem muito mais motivos para ser grato ao Senhor do que para reclamar. E aí aquilo muda. E aí você começa, você tira as escamas da ingratidão e começa a olhar para o Senhor pela perspectiva certa. Começa a enxergar quem o Senhor é. Fala: Senhor, a despeito de qualquer coisa, eu te adoro. E eu te agradeço. Eu te agradeço porque um dia o Senhor me alcançou no lamaçal do pecado. Eu sou grato por isso, Senhor. E isso muda a nossa maneira de adorar ao Senhor. Uma outra coisa que a gratidão faz é que ela muda a nossa mentalidade. Olha só o que diz em Efésios 5:4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Você não acha interessante que o texto coloca um monte de coisas que você não deveria fazer? No contrário, tem que você deve ter um coração grato? Para dizer que toda vez que você troca, quando você troca aquilo que você não deveria fazer por um coração grato, isso vai mudando a sua mentalidade. Toda vez que as conversas inconvenientes vêm à sua mente, e ela vai na ponta da língua, você puxa, e você transforma, e muda aquilo em ação de graça, isso começa a mudar a sua mente. E aquela conversa inconveniente, que talvez viria em primeiro lugar, começa a ser trocada. E ela não começa a vir mais. O que começa a vir na sua mente são palavras de agradecimento, palavras de gratidão ao Senhor, ou ações de graça. Toda vez que a gente exerce a gratidão, a nossa mente começa a ser transformada. Toda vez que você exerce gratidão, a sua mente vai sendo transformada. Aquilo que está na sua mente, que começa e que é contrário à vontade do Senhor, quando você exerce gratidão, você troca aquilo que desagrada ao Senhor por aquilo que agrada ao Senhor. A nossa mente vai sendo transformada. E uma terceira coisa nessa perspectiva, é claro que teriam muitas outras, mas eu queria somente essas três, é de que a gratidão ela é um fator multiplicador da provisão. A gratidão é um fator multiplicador da provisão. Para exemplo disso, olha o que diz João 6, do 11 ao 13. Diz assim: então Jesus tomou os pães, você conhece essa história. Lembra, as pessoas estavam seguindo Jesus e de repente eles não tinham nada para comer.
E aí os discípulos falaram: Senhor, vamos mandar esse povo embora, porque a gente não tem como dar nada para eles comerem. E aí então chega um menino que tem os peixes e os pães. Vocês conhecem essa história, amém? Glória a Deus. Então, contextualizando você de que essa história, o texto diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Olha só que interessante, de que Jesus deu graças. Então a gente está diante de um milagre que Jesus realizou, e a primeira coisa que Jesus realizou foi agradecer por aquilo. E de repente ele começa a repartir. Você começa a entender como não faz sentido. Ele repartiu. A nossa ideia é de que toda vez que reparte, diminui. O que antecede isso é que ele abençoou aquilo, deu graças por aquilo, e ele começou a repartir. E o texto diz que ele foi repartindo com os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ou seja, não era miséria. Não era assim: ó, você só pode pegar um pão, viu? É um pão por pessoa. Não, o texto diz que era tanto quanto queriam. Quantos pães você quer? Eu quero 5 pãezinhos. Tem quem come mais pãezinhos, tem quem come menos, né? Se a gente pensar no francês aqui na nossa época, né? Tem gente que come 10 pães franceses. Quem come 10 pãezinhos? Né? Ninguém levantou a mão, né? Eu sei, mas eu sei que tem gente que come, tá? Eu acho que eu comeria alguns anos atrás. Mas o texto diz que ele repartiu tanto quanto queriam. Não faltou, não foi regulado, não foi quantos você quer, e foi repartindo o pão. E a gente conhece o que aconteceu depois. Foi um milagre, todo mundo comeu. Não só comeu, que sobrou ao ponto de eles guardarem 12 cestos. Mas o que antecedeu isso aqui foi de que ele tomou os pães e ele deu graças e repartiu. Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida e olhando para os nossos celeiros, e os nossos celeiros talvez estejam com a mesma escassez. E você pode traduzir celeiros para aquilo que vier à sua mente agora. Talvez o celeiro é a sua despensa. Talvez o seu celeiro é a sua conta bancária. Talvez o seu celeiro é a empresa onde você trabalha. Talvez o seu celeiro é a empresa que você administra ou que você é dono. Talvez você olhe para o seu celeiro e você vê ele em falta. Muitas vezes, ou é importante que você analise se essa falta também não é resultado da nossa falta de gratidão. Porque nós vimos nesse texto de que Jesus deu graças por aquilo que tinha. Humanamente falando, aquilo que estava disponível à mão era incapaz de suprir a fome de todas as pessoas. Você consegue entender isso? Aquilo que estava na mão de Jesus, humanamente falando, era incapaz de suprir a necessidade de todos. Mas ele levantou o pão ao céu e agradeceu ao Senhor por aquilo. E então ele repartiu tanto quanto queria. E sobrou. Talvez o que Deus está esperando de nós, para que os nossos celeiros tenham de sobra, para que a gente continue repartindo, é que nós tenhamos um coração mais grato. Porque a gratidão é um fator multiplicador da provisão. E eu quero, seguindo aqui, dá somente 5 motivos. Se você fala: Diego, mesmo assim eu não tenho motivo, ou eu não consigo enxergar motivos para ser grato, para gerar gratidão no coração. E eu quero te dar pelo menos 5 motivos para que você seja grato, para que você saia daqui grato, para que você termine o ano de 2024 grato, para que você entre em 2025 grato ao Senhor. O primeiro motivo é pelo amor e pela misericórdia de Deus. Olha o que diz o Salmo 107, versículo 1. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações 3, 22, 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tem uma canção que a gente canta aqui, mas que a versão original dela tem uma frase que é fantástica, que ela fala assim: você vê o mais
falando para o Senhor: Senhor, você vê o mais profundo do meu coração, e o seu amor continua sendo o mesmo. Só quem, talvez você não tenha entendido essa frase, mas essa frase só pode ser dita por quem reconhece a maldade que habita dentro de si próprio. Quando a gente olha para nós mesmos e reconhecemos a maldade que muitas vezes nós lidamos com ela no nosso coração, e aí então nós olhamos para o amor e para a misericórdia do Senhor, é que a gente consegue entender como tudo isso é muito forte. Essa frase: o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, e o seu amor continua sendo o mesmo. Se você ainda não conseguiu encontrar motivos para ser grato ao Senhor, o primeiro motivo é pelo amor e pela misericórdia dEle. Porque Ele conhece o mais profundo do seu coração, e Ele continua te amando do mesmo jeito. Sabe aquele dia que você queria fazer tudo de errado? O Senhor continua te amando. Sabe aquele dia que você queria fazer tudo certo? Deus continua te amando do mesmo jeito. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que vai mexer no nível de amor de Deus. E -2 no nível de amor. Não, Ele continua te amando do mesmo jeito. O dia que você acorda legal, Ele te ama demais. O dia que você acorda chato, Ele continua te amando. O dia que você acorda grato, Ele te ama. O dia que você acorda reclamando, Ele te ama. Não só te ama, que Ele tem misericórdia de você. Porque nós, com a nossa mentalidade humana no lugar de Deus, quando alguém reclamasse, quando a gente não sendo Deus, se alguém reclama do nosso lado, a gente às vezes tem vontade de fulminar a pessoa. Mas olha só, seja grato, porque a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. O dia que você acorda chato, o dia que você acorda com TPM, Ele continua te amando. O dia, pensa aí nesse dia mau, Ele continua te amando. Primeiro motivo para ser grato ao Senhor: pelo amor e pela misericórdia. O segundo motivo: pela salvação em Jesus Cristo. O texto que eu amo e que todo cristão devia saber, ter escrito na testa, é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não, o primeiro não foi, esse aqui tem que pegar você. Deus te amou tanto, Deus nos amou tanto, que Ele deu o único Filho. Nós que somos pais entendemos um pouquinho isso aqui. Ele deu o único Filho para morrer no nosso lugar, para que a gente não perecesse, para que a gente não só não morresse, mas como tivesse uma vida com Ele. Se você olha para a sua vida humana e não consegue enxergar nada para ser grato, está aqui um outro motivo: pela salvação em Cristo Jesus. O terceiro motivo é pela provisão e pelo cuidado diário. Deus supre as nossas necessidades físicas e espirituais. Esse texto que você sabe de cor também diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Toda vez que você olha para que você acorda pela manhã, e que tem um cafezinho que seja, é Deus cuidando. E você precisa ser grato por isso. Eu contei essa história já muitas vezes em outros lugares. E eu lembro, eu tive uma infância muito pobre, né? E o meu pai sempre fez de tudo para que isso não nos afetasse. Mas eu lembro de muitas vezes nós só termos café com farinha no café da manhã. Café com farinha. Eu achava o máximo quando eu falava: pai, o que tem pro café? Ele falava: café com farinha. Eu falava: uau, tem café com farinha! E eu não sabia, que é porque era a única coisa que tinha. Então a gente fazia um mingau de café preto, o café preto com um pouquinho de farinha de mandioca. E a gente misturava, fazia um mingauzinho e comia. Assim como o meu pai, quando não tinha mistura, fazia o quê? O bolinho de arroz e fritava um bolinho de arroz. Então eu comia arroz com arroz.
e ele fritava isso, e ele fazia parecer que era uau. Eu tenho histórias mais trágicas, mas eu vou deixar para um outro dia, né? Mas sabe, uma coisa que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe era esse sentimento de gratidão, de que é isso que nós temos hoje, é isso que Deus deu para nós. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele está nos suprindo hoje dessa forma. E eu lembro que quando eu entendi que a gente passava necessidade assim, eu já era um pouquinho maior, devia ter uns 9 anos. Eu lembro que era Dia dos Pais, meu pai estava desempregado e eu fui cantar na igreja, uma homenagem ao Dia dos Pais. E aí na hora que eu fui subir para cantar, eu vi meu pai sentado na fileira assim, sei lá qual que era a fileira. Eu só sei que eu só sabia chorar. Porque naquele dia que eu entendi que a gente passava necessidade, eu falava assim, gente, a gente vai morrer de fome. E meu pai está desempregado. Mas Deus cuidou de nós até aqui. E essa é uma razão que eu tenho para ser grato ao Senhor. Se eu estou até aqui é porque Deus cuidou de cada detalhe. Ele proveu cada alimento. Até quando faltava, eu sabia que Deus estava cuidando. E Ele estava movendo o coração de alguém. E nós vivemos o milagre muitas vezes de gente chegar lá e falar, bater na porta e falar, estou entregando essa sacola aqui, mas por quê? Não sei. Deus mandou, estou entregando e estou indo embora. E a gente pôde experimentar o cuidado de Deus. Então seja grato pela provisão e pelo cuidado. Seja grato pelo trabalho, porque você pediu para estar lá. Depois de um tempo a gente costuma reclamar do trabalho. Mas antes, quando está sem, você pede para estar no emprego. Então seja grato. Talvez o seu exercício da gratidão é o que vai te levar para um outro lugar. Mas seja grato por aquilo que você tem agora. Quarta razão, pelo perdão dos pecados. Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe aquele dia que você acorda mal e que você pensou um monte de coisa e pecou na mente? Esse dia você pode dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu pequei. E por causa da palavra, da garantia que nós temos na palavra, o seu pecado é perdoado. Se você está caçando motivos para ser grato ao Senhor, seja grato pelo perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. O último é pela esperança eterna, a esperança da vida eterna. Colossenses 1,12 diz assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. 2 Coríntios 4,17 diz assim, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque a despeito de nós termos as nossas questões aqui, um dia nós estaremos com Ele eternamente. E a palavra diz que lá nós não teremos aflições, nós não vamos sofrer com as doenças que nos afligem hoje. Nós não vamos sofrer com as dores que nós sofremos hoje. Nós não vamos sentir necessidade de nada, porque lá nós seremos plenamente satisfeitos nele. Se você estava caçando motivos para ser grato, para terminar esse ano de 2024, sendo grato ao Senhor, eu te dei esses 5 motivos, à luz da Bíblia. Se você continuar lendo, você vai encontrar muitos outros motivos. E eu queria também falar com você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E aí você está falando assim, Diego, cara, foi muito legal estar aqui com vocês, a banda é muito boa, a música foi incrível, mas nada para mim faz sentido. Uma das coisas que a gente entende que a gente aprende quando entende sobre gratidão, é que gratidão tem a ver com o reconhecimento de um benefício que nós recebemos de alguém. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos ver que o que o homem fez ao longo da história foi errar e pecar. E a gente vai ver um ciclo que se repete. Um ciclo onde o homem erra, sofre as suas consequências, e aí então Deus vem e redime o homem. E Ele fez isso no Éden, Ele fez isso no dilúvio, Ele fez isso na Torre de Babel,
E aí quando você vai para Gênesis 12, você vê o projeto de uma redenção final com Abraão, quando ele faz a promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, anunciando aquele que viria e apontando para Jesus Cristo. E aí então a gente olha para Jesus, o Cristo que veio, nós celebramos o Natal há poucos dias, que veio, que deixou a sua glória, que veio na forma mais humilde, que passou uma vida, teve uma vida terrena, enfrentando as mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos, e um dia esse Jesus se entrega por amor a nós na cruz, e Ele paga pelo meu e pelo seu pecado. Ele fez isso e você não fez nada para merecer. Eu não fiz nada para merecer isso. Pelo contrário, o que eu merecia era o castigo eterno. Mas quando eu entendo que Jesus deixou a glória, Filipenses vai falar que Ele deixou a glória, e que Ele se humilhou como homem. Diz que Ele se humilhou e de que Ele foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Quando eu entendo que Ele fez tudo isso, e fez isso para que eu hoje tivesse acesso a Ele, o sentimento que nasce no meu coração é um sentimento de gratidão. Mas não é só um sentimento de gratidão de alguém que diz obrigado, é de alguém que reconhece que aquele sacrifício foi único e suficiente para me resgatar de um castigo eterno, e que dependendo da minha decisão hoje, me coloca num lugar de viver uma vida eterna com Ele. Esse sentimento de gratidão que nasce no meu coração, nasce ao ponto de eu entregar a minha vida para Ele. A maior ação, o maior ato de gratidão que eu poderia ter é entregar a minha vida para Ele. Eu fiz isso quando eu tinha 7 anos de idade, meio que sem entender direito, quando o pastor falou, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu só lembro que eu chorava com 7 anos de idade, e eu levantei a mão. Quando eu fui batizado, ele perguntou, por que você entregou a vida para Jesus? Eu falei, porque só Ele pode me salvar, e eu senti, na cabeça de uma criança, eu senti uma força que levantou a minha mão. E hoje eu entendo que era aquele vazio no meu coração, entendendo que só seria saciado no Senhor. E o meu ato de gratidão, a minha ação de gratidão, foi entregar a minha vida para Ele, sabendo que nele eu estaria plenamente satisfeito. E eu queria fazer esse convite para você que está aqui hoje. Talvez você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus. E quando você entende esse sacrifício que Ele fez por você, você talvez, como eu, deseja entregar a sua vida para Ele em forma de gratidão. E eu queria convidar você, não sei se tem alguém aqui, tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus hoje, aonde você está? Eu queria somente que você levantasse a sua mão, para saber que você está aqui. Se tem alguém que deseja entregar a vida para o Senhor nesta noite, eu queria que você levantasse a sua mão nesse lugar. Eu queria que você não deixasse esta oportunidade passar. Essa oportunidade, ela pode não vir amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda quando a gente sair daqui. Você tem essa chance agora de entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você somente levantasse a sua mão, onde quer que você esteja. Queria falar com você também que está acompanhando a gente pela internet. Talvez você entendeu essa mensagem, nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje. Queria que você escaneasse o QR Code que está aparecendo na sua tela, bem aqui. Porque nós queremos nos conectar com você. Nós queremos ser o seu suporte nessa caminhada, queremos caminhar com você, sendo gratos ao Senhor, até aquele dia em que nós encontraremos com Ele. Acho que nós não temos ninguém hoje aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, e eu queria convidar você então para ficar em pé. Temos uma pessoa, tem uma criança, é isso? Será que ele pode vir aqui? Se a mãe puder vir, quem puder vir com ele? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu queria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus e estendesse as mãos para cá. Qual que é o seu nome? Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? 7. O Gabriel tem 7 anos de idade, hein? A mesma idade que eu tinha quando entreguei a vida para Jesus, Gabriel. Eu queria que você orasse comigo. Eu vou falar e você repete, tá bom? Fala assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida
ao Senhor, e eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, me ajuda nesta caminhada, me enche com teu Santo Espírito. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Mas eu queria que você neste momento fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça, e que você buscasse no seu coração, ou permitisse que o Espírito Santo falasse com você sobre todos os motivos que você tem para ser grato. Talvez você chegou nessa etapa do ano reclamando de muita coisa. É inevitável que a gente faça isso. Quantas coisas a gente gostaria que tivesse acontecido durante esse 2024, e muitas vezes não aconteceram. Mas o Senhor está nos levando para este lugar de exercitar um coração grato a Ele. E eu queria que você tirasse alguns segundos agora para agradecer ao Senhor. Você pode fazer isso? Você pode levantar a sua voz neste lugar e começar a agradecer ao Senhor por coisas. Comece a pensar aí. Diga: Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela salvação. Eu quero te agradecer, Senhor, pela provisão. Eu quero te agradecer, ó Pai, até mesmo pelas coisas que aconteceram e que eu não entendo, Senhor, mas que eu creio que no tempo certo vão produzir fruto no meu coração. Você pode agradecer ao Senhor, você pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, você pode agradecer ao Senhor por aquilo que Ele é. Eu queria muito que você neste momento rasgasse o seu coração em adoração e gratidão ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos leve a este lugar de um exercício pleno da gratidão, ó Pai. Que nós possamos trocar as nossas palavras de reclamação, ó Pai, por gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, tira as escamas que nos impedem de ver todos os motivos que nós temos para ser gratos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, nós somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria só fazer mais uma oração para você. Que Deus te abençoe grandemente, que você carregue essa palavra com você, que permita que o Senhor complete aquilo que Ele precisa completar, em nome de Jesus. Então estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus aqui espalhado na terra, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor mais uma vez, que sejamos gratos a Ele.